Olá, lindeza! Então, como a gente conversou no vídeo anterior, dando continuidade aos vídeos falando com o especialista, hoje vamos conversar com o Dr. Ricardo, o endocrinologista que me acompanha, e vamos falar um pouco mais sobre o pré e pós da bariátrica e toda essa equipe multiprofissional. Se você não está inscrito, se inscreve, tá? E compartilhe com os amigos. Olá, lindeza! Se você não me conhece, eu sou Elza Loboski, psicóloga, e eu estou aqui no quadro do canal, né, falando de psicologia com Elza Loboski, Fala Especialista. Então, a criação dessa série agora da bariátrica, ela é extremamente importante para quem está nos ouvindo. Então, para você que não está inscrito, se inscreve, bate o sininho, compartilhe com os amigos para que você possa estar recebendo os nossos conteúdos. Bom, hoje nós vamos estar falando com o Dr. Ricardo Valério, médico, endocrinologista, que atua na região sudeste, né, aqui em Juiz de Fora, Bicas e outras cidades, então ele vai estar falando um pouquinho sobre isso com a gente, e ele vai estar conversando hoje conosco sobre a questão da bariátrica. Quando um endocrinologista, ele vai fazer esse encaminhamento para este procedimento. E aí, Ricardo, como você está? Seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Elza. Tudo bem? E espero que o lindeza tenha sido para mim. Com certeza, né? É para essas lindezas aí do nosso Brasil, né, Ricardo? Então, assim, primeiro agradecer muito, né, doutor Ricardo, por estar aqui conosco. A gente sabe como é a sua agenda, como foi difícil a gente encontrar, né? Você vai contar o segredo do horário que a gente está conversando? Não, né? As pessoas não vão imaginar Isso é se a gente está de madrugada, noite Exatamente. ou manhã, não. Né? Essa é a vantagem aqui da gravação. Mas todos sabem, né, como os médicos, né, principalmente na área da medicina, os horários são mais difíceis, né, por estarem atuando em vários locais, né, Ricardo? Mas agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui hoje conversando com você, um profissional, né, de renome na área da endocrinologia e que tem, gente, uma didática muito bacana. Então, eu acho que o doutor Ricardo vai nos ajudar muito a entender esses processos das cirurgias bariátricas e o que o endocrinologista e outros profissionais têm a ver com isso, né? Então, Ricardo, eu vou começar aqui trazendo alguns dados, tá? Do Conselho Federal de Medicina e vou começar algumas perguntas e a gente começa esse nosso bate-papo, tudo bem? Ok. Então, bom, lindeza, a gente sabe que o obeso tem mais propensão a desenvolver problemas como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre outras doenças. São muitas as causas, né, da obesidade. E o excesso de peso ele pode estar ligado ao patrimônio genético da pessoa, a maus hábitos alimentares ou, por exemplo, a disfunções endócrinas. Então, aí o doutor Ricardo já está atento aqui. Dessas patologias associadas ao excesso de peso, algumas das mais importantes são o diabetes, as doenças coronarianas, né? E a hipertensão arterial e a hiperlipidemia. Tá certo? Hiperlipemia. Hiperlipemia. Aí o Isso, demia de tá errado. lípides. Tá errado. Obrigado, viu? Isso. Esse conjunto vai compor o quê? O núcleo do que é conhecido como a síndrome metabólica. Então, um mal que cada vez mais comum na nossa sociedade, uma preocupação, né? Dessas patologias todas associadas, né, de peso, alguma das mais importantes é o diabetes. E as doenças coronarianas, a hipertensão arterial, né, a hiperlipidemia. E então, esse conjunto, né, que está aí se organizando nessa síndrome metabólica, traz outras enfermidades relacionadas à obesidade, como, por exemplo, a depressão, a infertilidade, a artrite degenerativa, a apneia do sono, mais ou menos 13 doenças apontadas aí pelo Conselho Federal de Medicina que vão justificar o tratamento cirúrgico. Então, eu vou começar as minhas perguntas para o doutor Ricardo. A obesidade tem cura, doutor Ricardo? Emagreceu, está curado? Fale um pouquinho sobre isso para a gente. Ok, Elza, vamos lá.
Infelizmente, a obesidade, como uma grande parte das doenças crônicas, como o próprio diabetes, hipertensão, na maior parte das vezes, ela tem um controle, né? É como uma pessoa que tem, por exemplo, o problema com adicção, né? Ela vai ter eternamente aquela tendência, aquela propensão, mas poderá passar anos da vida, a vida inteira, sem nunca mais ter o problema de forma ativa, mas aquela sementinha ali está latente, né? Então, Uhum. essa é a questão da obesidade. Inclusive, por ocasião da cirurgia. Algumas pessoas, ou várias pessoas, operam achando que a cirurgia é a solução, e a cirurgia é apenas mais um passo que tem que ser dado, muitas vezes, para a solução. E aí, com isso, algumas pessoas, após a cirurgia, passam aí um período de 3, 5 anos e voltam a ganhar peso. E aí passam a ter agora dois problemas. O problema da obesidade, que ela já tinha, com todas as complicações, e também algumas questões relacionadas à própria cirurgia, porque, como eu costumo brincar, não existe moeda que tenha só cara, né? Então, todo tratamento, todo procedimento, ele tem o seu lado positivo e o lado negativo. E a cirurgia não é Ok. diferente. Então, doutor Ricardo, a obesidade ela não tem cura. Eu poderia trazer a obesidade como alcoólicos anônimos, ou seja, você tem que estar um dia de cada dia, né? Um dia de cada Um vez, né? dia, Todo um dia dia tá de ali cada de vez. cada vez. Eu Só por posso hoje. comparar só por hoje, eu Sim, me mantive saudável dentro da obesidade, ou seja, muitas pessoas falam, ah, essa pessoa tem preguiça, essa pessoa não emagrece porque ela não tem vergonha na cara, né? Porque se ela tivesse, ela estava aí comendo alface e malhando e isso tinha se resolvido. Então, a obesidade, ela é uma doença e emagrecer crônica. não significa que ela está curada. Não significa que ela está curada. É um estágio que ela está, embora eu acredite que, assim, muitas pessoas possam ter até um certo mal-estar ao fazer esse tipo de comparação da obesidade com a adicção, mas eu acho que é um exemplo bem familiar e bem interessante, né? A pessoa que está tratando da obesidade, se ela acabar seguindo o lema, como você disse aí, do NA, dos Narcóticos Anônimos, né? E, por exemplo, só por hoje não exagerar no refrigerante, só por hoje fazer aquele exercício que ela não está acostumada, só por hoje comer um pouquinho menos. Ela vai ter aí uma resposta muito interessante. Agora, existem aquelas pessoas que realmente caminharam muito nessa estrada e que torna-se muito difícil conseguir chegar a um peso saudável apenas com essas medidas. E aí é que entra a possibilidade da cirurgia bariátrica. Uma outra coisa Entendi. que você falou ali, dentre as patologias que o Conselho Federal de Medicina elenca, e não foi citado, é, por exemplo, o risco para câncer. Então, a Olha, obesidade, ela aumenta o risco para determinados tumores. E ela influencia interessante. também na questão da imunidade. Nós vimos agora, por ocasião do Covid, que entre as patologias que aumentavam o risco da pessoa ter uma complicação no Covid, estava a obesidade. Por Olha quê? bem que coisa importante. Porque a pessoa ela passa a viver o corpo da pessoa está num processo inflamatório contínuo e Uhum. isso leva a um comprometimento da sua imunidade. E Nesse se caso, então, Ricardo, doutor Ricardo, a obesidade, né, quando a gente faz, né, por exemplo, essa uma correlação que não é, né, tão positiva, né, ao se ouvir, né, com os narcóticos, com a A, né?
a gente pode estar pensando numa via desse discurso, não emagrece porque não quer. Quais são as causas que a pessoa tem dificuldade de peso na obesidade? Seria só por conta de não conseguir fazer as dietas ou organicamente teria algo que dificultaria esse emagrecimento? Não, na verdade existe, né? Da mesma maneira que os estudos mostram que a dependência ela não é igual para todo mundo, a questão do peso também não é igual para todo mundo. É claro que não existe possibilidade de recuperação sem o querer, né? O querer é a mola propulsora inicial. Agora, não basta querer, né? Além do querer, você vai ter a necessidade de uma implementação de uma série de mudanças, porque a gente vive hoje num ambiente, como a gente chama, obesogênico, né? Tudo nos leva ao ganho de peso, Uhum, inclusive o nosso patrimônio genético. ok. Nós viemos de gerações de seres humanos que viviam carência, né? Há muito pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa fartura de alimentos, marcas, modelos de produtos que nós temos hoje. E esse excesso de possibilidades, e normalmente possibilidades mais ricas em gorduras e doce, porque a gordura e o doce, eles atiçam, né, o nosso paladar de forma diferente. Então, se você quer algo que venda mais, de modo geral, a indústria sabe que você deve pesar mais a mão no doce e E na na gordura? gordura, mesmo que esse doce e essa gordura não estejam tão evidentes de forma consciente no nosso paladar. Então, Entendi. a gente pode não perceber que existe um excesso, mas o nosso cérebro percebe e nos direciona para aquele determinado Para essa alimento ou escolha produto. alimentar. Entendi. Sim, Então, o doutor Ricardo, se a obesidade ela é um problema de saúde, né? E não só de estética, isso é muito importante a gente pontuar, né? Porque as pessoas falam assim: a obesidade é um problema de estética, é um problema cultural. Ela é um problema de saúde, né? Não só da sim. estética. Além dessas pressões sociais, né? Principalmente que mulheres, né? Vivem sobre a imagem corporal, hoje homens também, né? Mas o peso maior é sobre o feminino, né? Quem sofre desse mal tende a lidar com essas doenças crônicas causadas pelo sobrepeso, né? Então, sendo assim, a necessidade desse tratamento multidisciplinar, né, envolvendo profissionais como psicólogos, nutricionistas, endocrinologista, cardiologista, né, nutrólogos, enfim, né, todos os profissionais que possam estar aí envolvidos para auxiliar, né, nesse pré e pós-cirúrgico, você entende como importante? Não, importante não, essencial. Ok, Sem o ok. que, sem o que não funciona, porque realmente a obesidade ela perpassa várias áreas, né? Então, por exemplo, você não citou o educador físico, né? Isso. A pessoa, né, que está obesa, ela não pode simplesmente falar, não, vou fazer exercício e sair correndo pela rua, porque ela vai lesar os seus joelhos, ela vai ter dor de coluna e, na verdade, ela vai ter que ficar mais parada se recuperando do que com o benefício que ela teria dessa atividade. Então, ela tem que estar sendo orientada para que as suas medidas, embora bem intencionadas, não acabem se voltando contra si, né? Então, o Uhum. nutricionista, o médico, e aí muitas vezes vai ser o endocrinologista, mas não apenas. Algumas vezes existem cardiologistas que gostam dessa área e atuam muito Uhum. bem, né? Mas É, podem trabalhar juntos também, dependendo do caso clínico, né? sim, sim, o ideal é que trabalhem,
né? Que ótimo. Normalmente, eu costumo falar com os meus pacientes o seguinte: tudo que o seu outro médico, seja o cardiologista ou psiquiatra, né, fizer, eu quero ver e saber, e quero que você mostre tudo que a gente faz para esse outro profissional, para que a gente possa Ótimo. estar em sintonia, né, trabalhando com o mesmo objetivo. Então, se a gente for pensar hoje, né, uma pessoa que está aí pensando em fazer uma bariátrica, né, quais são, né, os médicos, né, e as pessoas envolvidas nesse processo? Pelo que a gente falou aqui, já foi mais ou menos uns 7 profissionais. Ou seja, é uma coisa muito séria, né, Ricardo? Não é uma coisa do dia para a noite, é uma coisa que Não, precisa de um preparo, né, de de um um amadurecimento, preparo mesmo, né? Não é sim, nem pré-cirurgia, é um preparo para a cirurgia, sim, né? Então, sim. assim, na sua experiência clínica, né, quando que realmente, doutor Ricardo, você pode estar indicando o seu paciente para uma cirurgia bariátrica? Quais as vantagens e desvantagens, né, desta indicação? Tá, Elza, eu vou voltar um pouquinho, só para não Ok? criar uma imagem equivocada em quem está nos vendo. Tá. Nós falamos aí em 5, 7 profissionais. Aham. Mas como numa casa, não, você vai construir uma casa, você não entra com todos os profissionais ao mesmo tempo, né? Então, não são esses 5, 7 ao mesmo tempo. Às vezes, esse paciente ele veio de um psiquiatra porque ele Ok. está com um quadro de depressão, ansiedade, e verifica-se que esse quadro psiquiátrico ele tem um fundo relacionado a esse excesso de peso, a essa imagem que a pessoa tem. Aí entra o endocrinologista. Na avaliação, o endocrinologista ele percebe que, além do peso, existe, por exemplo, uma hipertensão, uma sobrecarga cardíaca significativa. Ele, então, cede lugar, às vezes, para o cardiologista, que vai colocar essa parte Ótimo. em ordem, devolve-se depois para o endocrinologista. Nesse meio tempo, a gente tem o psicólogo atuando numa outra frente, tentando evitar os gatilhos do dia a dia, as armadilhas do dia a dia que fazem essa pessoa acabar exagerando, né? E muitas Estando em vezes, uma compulsão, às vezes, né, Ricardo? sim, né? Aí você solicita, às vezes, o apoio do educador físico para orientar no início de uma atividade física. Então, essas coisas, elas vão em etapas, né? Não quer Ok. dizer que a pessoa esteja ao mesmo tempo para estar bem assistida com Ela 5, tem que estar 7 com o combo profissionais. todo, né? Não, você tem que ter Ok. normalmente um profissional que vai agregar esses outros, e vai como um maestro, né? Está apontando que hora entra um, que hora entra outro. Que horas, Ah, né? então nós vamos estar falando sobre isso mais um pouquinho para frente, né? Sobre Isso. como foi o papel do Dr. Ricardo Valério nessa questão da minha cirurgia bariátrica, né? Que vocês estão acompanhando aqui. Bacana, Ricardo. Então, assim, na sua experiência, né, doutor Ricardo, quando realmente você pode estar abrindo mão dessa indicação ou trazendo essa indicação ao seu paciente da cirurgia bariátrica, quais são essas vantagens e desvantagens dessa indicação? Na sua experiência, na sua expertise, quando, né, você realmente indica para uma cirurgia bariátrica? Pode ficar É, tranquilo, Ricardo, que eu estou aqui, eu estou sabendo, eu me propus a estar mostrando para quem está então, nos vendo como eu cheguei até aqui. Então, vamos lá. isso. Essa nossa conversa não começou de ontem para hoje, né? Não, Tem algum tempo. E tem que ser assim, tem que ser, você tem que ir amadurecendo a ideia, entendendo que aquilo ali é um passo a mais, mas que não vai resolver, né, de tudo o problema. Existem indicações formais, né, que são aquelas que qualquer médico, qualquer profissional vai abrir um livro e vai estar escrito ali que aquela pessoa ela tem indicação de cirurgia. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um IMC, índice de massa corporal, superior a 40, ela tem uma indicação formal para cirurgia bariátrica. Então, a ok. cirurgia bariátrica, ela
mostra-se com uma relação custo-benefício maior, em termos de benefício, para o tratamento dessa pessoa, mesmo que ela ainda não tenha outras patologias, como diabetes, a hipertensão, problema cardíaco, a dislipidemia, né? Ou seja, só o IMC já elevado já justificaria clinicamente a indicação da bariátrica. Isto, né? Uhum. E aí, IMC elevado, nós vamos entender IMC acima de 40, De tá? 40, ok. E em relação ao IMC, a gente pode pensar em 5 estágios aqui. Eu posso ter o IMC até 25, de 20 a 25, que é um IMC considerado normal, ideal. O IMC de 25 a 30, ou 29, né, 9, que é aquela pessoa que está no sobrepeso. Então, é aquela pessoa que está um pouquinho acima do peso, mas isso não compromete de forma significativa a sua saúde. O IMC de 30 a 34,9, que é, no caso, a obesidade grau 1. É aquela pessoa que está um pouco acima do peso. E aqui já existe um leve comprometimento da sua saúde. Depois, o IMC de 35 a 39,5, ou 40 arredondando, que é a obesidade grau 2, e acima de 40, que é a obesidade grau 3, que é aquela que, por si só, já tem uma indicação de tratamento cirúrgico. Veja, mas não é obrigatório. Claro. Tá? Existem pacientes que conseguem melhorar muito, né? Eu, com alguma frequência, você deve lembrar de um paciente que eu falei, que me procurou pesando 235 quilos, e nós fomos com ele até uns 170 quilos, e quando chegou a 170 quilos no tratamento clínico, nós vimos que ele estacionou. Apesar de todos os esforços, apesar da atividade física, exato. apesar da Do medicação, acompanhamento multiprofissional, né? apesar de tudo isso, nós não conseguíamos mais fazer com que ele perdesse o peso. Sim. Então, é interessante observar que a cirurgia, ela não é, de forma alguma, a primeira tentativa, Não. o primeiro caminho, né? Isso é ótimo a gente estar apontando, tá, Ricardo? Sim. Ela vem depois da falha terapêutica. Imagine, essa pessoa com 235 quilos, ela perdeu 55, não é? 35, Isto. mais 20, ela perdeu 55 quilos. É muito significativa a perda de peso Sim, dele. Né? E chegou num estágio que ele estacionou. Entendi. E aí, como ainda era muito para ele, foi feita a cirurgia, mas ele já não estava mais com o IMC acima de 40. Ele já estava com o IMC abaixo. Ele estava mais preparado para uma boa cirurgia, muito mais dentro preparado. do caso dele, né? Sim. Da situação e do caso clínico. Sim. Isso também é muito bacana você estar apontando esse exemplo, doutor Ricardo. Veja, muito bom. O cirurgião sempre vai pedir que antes que você faça uma indicação para a cirurgia, você perca o máximo possível de forma clínica, porque você vai chegar na cirurgia com muito menos risco. Sim, né? Todo esse preparatório, né, pré-cirúrgico, né? É exatamente o doutor Ivan, que vai me acompanhar na cirurgia, ele trouxe isso, falou, Elza, o que a gente puder diminuir, né, de peso nesse tempo que a gente tem antes da cirurgia, preparatório. Desse preparatório, já vai ser muito positivo, né? Então, Sim. assim, a cirurgia bariátrica por si só pode resolver a questão da obesidade? Eu acho que você já respondeu isso aqui, mas para deixar claro, eu vou perguntar novamente. A cirurgia bariátrica, por si só, pode resolver a questão da obesidade? Ou seja, a ideia que uma grande maioria tem com a associação da bariátrica à perda de peso e à estética, e não a questão da saúde, e lembrando que a bariátrica ela veio para resolver casos de questão de saúde. Né? É o dito popular que traz aí que a bariátrica ela é um milagre para emagrecer. Não existem milagres, né? Não Para o existem, emagrecimento. Então, assim,
A questão da obesidade pode se resolver com a cirurgia bariátrica Não, só por ela? isso, não. A cirurgia bariátrica, ela é um passo dentro do tratamento. Ou seja, depois da cirurgia bariátrica, você vai ter que prestar atenção à sua alimentação? Vai. Depois da cirurgia bariátrica, você vai ter que, se houver uma Fazer questão atividade física? psicológica que esteja envolvida e te levando a descontar na comida, questões internas, você vai ter que continuar o acompanhamento psicológico? Sim, vai ter. Sim. Você vai ter que continuar fazendo atividade física? Sim, vai Sim, ter. porque vai ter Ué, perda muscular, né? sim. Também. E aí alguém pode perguntar assim, bom, então para que eu vou operar? A gente opera para que a gente tenha uma moratória. Então, a cirurgia bariátrica, eu comparo, às vezes, com um empréstimo de um negócio. Você tem um negócio, o negócio não está indo muito bem, está tendo problema, você tem que atualizar suas máquinas, mas você não tem capital para fazer isso, e aí você consegue um empréstimo no BNDES, com juros baixos, né? Opa! E um montante interessante. Ok, então você pega esse empréstimo, mas vai ter que continuar trabalhando como trabalhava, ralando como ralava, e se esforçando da mesma maneira, porque agora, além das questões que você tinha do seu negócio, você ainda tem que pagar aquele empréstimo, né? Então, o empréstimo ele não vem de graça. A cirurgia bariátrica ela não vem de graça. Ela também leva a algumas questões, como, por exemplo, que você falou, a questão da perda da massa muscular, a dificuldade da absorção de algumas vitaminas. A própria cirurgia bariátrica pode levar a questões internas de autoimagem e desencadear questões psicológicas, de Sim, depressão, de muito ansiedade, importante isso, né? é. De angústia por, às vezes, vamos brincar, ver uma costela que você, né, comia na hora do almoço e agora você não vai conseguir mais comer aquela costela inteira. E isso vai gerar ou pode gerar questões internas que, se não trabalhadas, levam o paciente a se autossabotar e sabotar a cirurgia e recuperar peso de forma ainda muito mais breve do que o habitual quando as coisas não dão certo. Maravilha, doutor Ricardo. Então, agora nós vamos entrar no ponto, né? No meu caso, doutor Ricardo, né? O senhor pode apontar os pontos importantes para a sugestão, né, da minha cirurgia. Existe mais tipos de cirurgia bariátrica, né? E qual mais indicado ao meu caso? E por quê, né? E como eu posso me beneficiar? Né? Eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando aqui querem saber um pouquinho sobre isso, né? Bom, como eu disse, eu dei uma prévia, sabe, doutor Ricardo, no início dos vídeos falando da minha cirurgia, né? A questão, né, da lesão nos dois meniscos, que é uma questão, né, ligada ao doutor Samuel aí, que vem me acompanhando e que não quis operar desde o início, né? Então, veja E que interessante. apostando numa reabilitação, né? E eu Olha já só, estava com o senhor, né, como meu isso. endocrinologista, Olha só, no né? seu caso, você começou, a sua porta de entrada foi a ortopedia. Então, quem Exato, poderia pensar que a ortopedia poderia estar relacionada a uma indicação de cirurgia bariátrica? No seu caso, sim, por conta da exatamente. impossibilidade articular. Exatamente. E aí nós começamos a tentar a reabilitação e eu já tinha começado, né, o meu acompanhamento, né, com o senhor, né, na área endocrinológica, na questão das taxas, né, já estava com o doutor Eduardo, cardiologista, né, com a questão do aumento da pressão, né, um histórico familiar de pai, avó materno, avô paterno, avó materna, paterno, ou seja, a galera da família com diabetes, casos na família, né, de problemas ligados a aneurismas, né, tanto aneurisma no cérebro, né, questões aí da circulação, outras pessoas da família com problemas, né, de entupimento em aorta, ou seja, um histórico familiar aí difícil, complicado, né?
e problemas com vitaminas, problemas, né, de reposição, ou seja, várias coisas foram aparecendo no meu caso, né? Hoje eu estou com 49, brinco, né? 4,9 turbinada, que aos 40, aos 42, não apareceram e começaram a surgir e a gente fazer esse tratamento, como o senhor disse, né? O cardiologista olhando a parte cardiológica, né? O senhor olhando a parte endocrinológica, né? Vem o menisco, o doutor Samuel, né? Tentando a reabilitação através da fisioterapia, né? E por conta do problema do menisco, eu não posso fazer atividades de alto impacto para auxiliar a diminuição do peso, né? Isso também é um impeditivo, então é importante estar trazendo o quanto que uma coisa segura a outra e uma coisa não facilita, né, o processo. Fala um pouquinho desse meu caso, doutor Ricardo, né? Esses aumentos das minhas taxas todas aí endocrinológicas. Então, quer dizer, então, agora eu estou entendendo melhor, entendeu? Então, quer dizer que eu estou aqui nesse grupo aqui dos, como é que fala? Da síndrome metabólica? Da síndrome metabólica, né? Ai, Maria, É, gente, tá vendo? O negócio é feio, com buraco no meio, tá é, vendo? Eu achava que era só e uma pressãozinha básica, olha lá, mas não, meu a, caso chegou num ponto grave. a síndrome metabólica, ela tem um apelido, né, para, vamos brincar, os mais íntimos, né, que a gente não costuma falar com os pacientes, né, chamá-la de quarteto mortal, né, É, eu porque já entendi isso, né? isso. Então, como é que a coisa funciona? Enquanto o paciente está respondendo, mesmo que de forma lenta, e aí aqui é importante a gente ter isso muito claro, né? Perda de Uhum. peso não é corrida, né? E se fosse corrida, não seria corrida de 100 metros, é maratona, né? Então, para a gente, o que importa é que o paciente esteja respondendo. Se ele está dia após dia, mês após mês, perdendo meio quilo, perdendo 1 quilo, perdendo meio quilo, perdendo 1 quilo, 1,5 quilo, a gente vai andando. Nós só começamos a pensar na possibilidade da cirurgia quando o paciente estaciona ou começa a retroagir, né? Aquela situação do pau de sebo, sobe um pouquinho, desce, É sobe a um pouquinho, situação que desce. você relatou do exemplo desse paciente, que vocês conseguiram um ganho Isso, significativo por um tempo, e isso. aí E esse um estagnou. tempo, e esse um tempo foram 2 anos, né? 2 anos Uau. até chegar a essa perda. As pessoas acham que, acostumadas com o que existe de propaganda, e isso são Milagroso, imagens né? puramente mercadológicas, né? Perder 5 quilos em um mês, perder 10 quilos em um mês, isso não é real, né? Dentro da medicina real, de boas práticas, a gente considera uma perda saudável, adequada, 1 quilo a 2 quilos por mês, desde que forma persistente. Essa é a chave. Não é a intensidade, é a persistência nessa perda. E aí, né, no seu caso, a gente percebeu isso, que a gente conseguia evoluir um pouquinho, mas em função das outras patologias, seja, né, principalmente no seu caso, que travou mesmo, né, foi a questão dos joelhos, que Sim. não nos permitiam uma atividade física mais intensa, né? Uhum. E lembrar que, assim, todos os recursos, né, foram usados antes. Então, a questão da dieta, né, você estava com uma nutricionista boa, que não era uma Sim, nutricionista radical, que correto. permitia que você tivesse uma vida normal, né, sem ter que fazer situações Aquelas dietas malucas e malucas, coisas né, assim super que, radicais, não que pode não de jeito funcionam. nenhum. Exato, né? Porque você tem que ter uma vida normal. Você é mãe, você é esposa, você trabalha, né? E Tem uma não vida pode social ter uma que vida vou estar. social. Sim, você não pode viver só em função da dieta. Da mesma maneira, o endocrinologista, de forma alguma, vai querer que o paciente vire atleta. Não é isso. Nós temos que ter uma atividade física, uma alimentação adequada, um horário de sono adequado, que seria normal para qualquer pessoa.
e dentro disso ter os resultados. Quando a gente não consegue ter esses resultados, tentando uma, duas, três, quatro, cinco vezes, de formas diferentes, usando às vezes medicações, associações de medicação, né? E mesmo assim, você E nós percebe que o fizemos isso, né, doutor paciente, Ricardo? sim, você percebe, vê que o paciente ele está fazendo a sua parte e mesmo assim não consegue ter o resultado, aí nós vamos pensar na cirurgia. E na dependência do grau da obesidade e da severidade das patologias associadas, né, daquela síndrome metabólica, nós vamos optar por uma cirurgia mais ou menos intervencionista. E isso, na verdade, né, vai ser motivo aí de uma outra conversa que você, né, comentou comigo, que você vai explanar mais, vai explorar mais com o doutor Ivan. Mas a gente tem pelo menos 4 tipos de cirurgias. Né? Você tem uma cirurgia minimamente invasiva, onde praticamente você tem o esôfago passando para o estômago. Vamos imaginar que a minha mão é o estômago e o Ok. esôfago, né, é o caninho que leva o alimento da boca até aqui embaixo o estômago. Você tem uma cirurgia que você põe uma banda, como se você fizesse um lacinho aqui embaixo no esôfago e estrangula para que o alimento não consiga passar de forma tão rápida e pedaços muito grandes. Isso, para algumas pessoas, a gente chama banda gástrica, já é o suficiente para melhorar a questão da alimentação, né, do Entendi. excesso de peso. Então, por exemplo, pessoas que estão muito vulneráveis, muito adoentadas e o excesso de peso não é tão grande, pode-se pensar nessa possibilidade. E aí Uhum. existem outros tipos, inclusive o que é mais comum aqui na nossa região, que ela é chamada cirurgia de capela ou bypass gástrico, em que, na verdade, o cirurgião ele reduz um pouco o tamanho, ele reduz bem o tamanho do estômago, sem retirar, né? Ele faz uma anticâmara, mas o estômago, o resto permanece lá. Existe um desvio, então o alimento ele passa por uma parte menor do estômago e vai se ligar ao intestino a uma porção um pouquinho mais baixa. Com isso, a gente tem um efeito anatômico, onde o paciente, por ter que se alimentar mais devagar em porções menores, isso facilita a perda de peso, e essa ligação numa porção um pouco mais baixa no intestino também leva a uma diminuição na absorção desses nutrientes, o que também a gente quer para que haja uma perda de peso. Então, essa dosagem entre um pouquinho de efeito, e por isso o nome bariátrico, bari, né, de pressão, né, de volume. Então, existe Uhum. um efeito anatômico ali. Ok. E é uma cirurgia, então, que a gente considera que tem 2 mecanismos, um efeito anatômico e um efeito funcional. Ela diminui a absorção. Ok. Então, no meu caso, né, doutor Ricardo, eu vou estar passando por uma cirurgia, né, bypass, uma cirurgia, né, Bypass. é, que é essa que você está trazendo. E aí, algumas pessoas podem estar se perguntando: então, Elza, você já tentou tudo para chegar até aqui? Sim, já passei por um balão intragráfico há mais ou menos 10 anos atrás, como eu falei com vocês, não foi um resultado positivo. Né, nesses anos até chegar agora, né, já tentamos várias medicações, várias inserções, atividade, a fisioterapia para fortalecer o joelho, para me conseguir fazer algum tempo de bicicleta, Isso. 10, 15 minutos, mas que isso não favorece a queima de Não é calorias, ainda o né? suficiente. Diminuir a alimentação por orientação nutricional. Chegamos a perder peso no início do tratamento, perdemos muito mais peso, sim. E agora, no final, não estava indo nem 10, 20 gramas, vamos dizer assim. Estagnou, como esse caso também que o doutor Ricardo traz. E uma pergunta, doutor Ricardo, né?
Quando a gente fala da síndrome metabólica, que é o que meu quadro hoje eu estou com pressão alta, né, diabética, né, pré-diabética, né, se esse nome é possível, enfim, eu, né, Sim, tenho estudado muito sobre isso, né, pré-diabética, com comorbidade nos joelhos, né, com esse problema, né, dos meniscos no joelho, vamos a parar e esteatose pensar, hepática, que a gente esqueceu, né, que é o a processo esteatose tipo inflamatório. 3, Isso, é o processo inflamatório hepático, que pode levar, inclusive, à cirrose, né, que é pois uma é, doença irreversível e cujo exato. tratamento é apenas o transplante, né? Olha bem, como é sério. Então, assim, tem pessoas que podem dizer assim, Elza, tenta mais um pouco, porque a obesidade ela é vista, igual eu falei no início, às vezes, como falta de vergonha da pessoa, né? As pessoas criticam muito. Será que você tentou tudo mesmo? Será que não teria mais um mês, mais 2 meses para você tentar? E é importante dizer, olha, e se eu caminhar mais um pouco, eu corro o risco de não ter nada para me tratar para reverter isso mais, não é isso? Isso, Cardiologicamente, eu tomo hoje a medicação de pressão, que é a medicação mais atual, mais top que tem. Então, eu também já estou numa situação de sim, pam, 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 de alerta. Então, sim. nesse caso, se eu perguntasse para você assim, doutor Ricardo, há uma possibilidade de eu pensar em não me operar e aguardar essa cirurgia mais uns 6 meses, um ano? No É, quadro metabólico, você diria, ah, sim, desde que você queira, né, estar de cara com Chernobyl, né? bom, a questão é o seguinte, Elza, as coisas têm o seu momento ótimo, né? A Aham. criança que nasce com 34 semanas, ela tem problema, e a criança que nasce com 40 semanas, ela tem problema. Então, a cirurgia, ela tem aquele momento em que nós vamos conseguir agregar o menor risco e o maior benefício. Se você deixa muito para operar, eu não tenho medo da sua vida, de você vir a morrer nos próximos 6 meses, no próximo ano. Não, negativo. Mas o que acontece é que você operando mais à frente, os benefícios que você poderia ter com a cirurgia, eles vão deixando de existir. Então, Exato. a pessoa, quando ela está na fase inicial, por exemplo, da hipertensão, e ela opera, ela se torna curada da pressão. A pessoa que está num pré-diabetes, como você disse, ele pode deixar de ter esse pré-diabetes. A pessoa que está num diabetes numa fase inicial pode ser curada desse diabetes na fase inicial. A pessoa que tem uma esteatose hepática, ela vai deixar de ter a esteatose hepática. Então, todos esses são benefícios. Mas se ela já tiver uma cirrose, ela não vai deixar de ter a cirrose. Se Ok. ela já tiver Mas, uma por exemplo, lesão, no meu quadro, o doutor Ricardo, eu posso não ter esse risco de morte iminente, vamos dizer, tá? isso, Mas sim, eu tenho o risco de ter um AVC, né? sim, sim, sim. Em Você dois, tem o três risco das meses, se eu complicações. continuar, né? Sim, na Então, assim, é verdade, importante que as pessoas entendam que não é fácil tomar a decisão de sim, fazer uma cirurgia bariátrica. E sim, quando você traz assim, olha, você está no momento ótimo, Elza, porque nós chegamos no ponto onde tentamos todas as possibilidades, né, para que o sim, seu quadro ficasse melhor, e foi unânime, gente. Vocês vão ver com os outros médicos que vão estar comigo aqui, né, com o educador físico, o Eric também já está me acompanhando, né, nesse pré-cirúrgico, o que vocês vão ver a unanimidade de todos os profissionais trazendo essa fala que o doutor Ricardo está sim, trazendo. O seu momento é agora, 49 anos, o seu quadro está assim. O ideal é que a gente não adie sim, por sim. nem mais um dia, vamos dizer assim, para que você Inclusive, possa ter um pouco mais de benefício com a cirurgia bariátrica exatamente. do que daqui 3 meses, do que daqui 6 meses, do que daqui 9 ou um E a ano. pergunta, né, Elza, a gente acompanha aí talvez, se eu não me engano, uns 4 anos por aí, Que a gente né? está junto, isso. Isso. O que aconteceria em 4 meses que não aconteceram nesses últimos 4 anos?
né? Que milagre é esse que nos próximos... Ah, não, peraí, eu vou tentar mais 4 meses, mais 6 meses. Tudo bem, o que seria a proposta prática, objetiva, que não foi feita, né, nesses últimos 4 anos? Daí a importância de você ter um profissional que esteja te acompanhando de forma horizontal e vendo isso. Porque pode ser, sim, que chegue um profissional agora, né, alguém que não te conhece, e fale, poxa, vamos tentar mais um pouco. Mas quem está te acompanhando nesse tempo sabe o esforço que você fez, né? E, na verdade, até vamos, já que estamos aqui no momento da verdade, né? Sim, Eu até gostaria que você tivesse feito um pouquinho antes essa cirurgia por conta do seu joelho, verdade. né? Eu Verdade. acho Isso é a que, mesma fala do doutor Samuel também, sim, né, quando eu em estive com ele relação, agora falando, né, ele: "Ai, até sim, que enfim, isso vai ser, né, uma ajuda e tanto, Elza, para a reabilitação do seu sim, joelho". E eu porque, na lembro muito, verdade, doutor Ricardo, há 6 meses atrás, quando o senhor disse assim para mim: "Precisamos falar de novo sobre a bariátrica". de novo, Aí eu ri sobre isso, né, fiz aquela sorriso que a gente brinca na psicologia, né, a cara de paisagem, né, e você disse: "Olha, você já está chegando numa idade, está chegando o seu aniversário, próximo de 49 anos, e o meu receio é que a gente chegue tarde demais e não consiga sim, reverter alguns quadros". sim, E isso para mim, naquele momento, me colocou em reflexão. E é claro que eu levei para o meu processo psicoterápico, né? Porque psicólogo precisa fazer terapia, né? Não é obrigatório, mas é, vamos dizer assim, saudável, super salutar, indicado que, né? Super indicado que. Então, em terapia, eu já vim conversando sobre isso, né? Sobre o medo, porque querendo ou não, doutor Ricardo, quando a gente pensa numa cirurgia bariátrica, a gente está falando de cirurgia. A gente está sim, falando de centro cirúrgico, a gente está falando de anestesia, a gente está falando de riscos. E isso causa medo, gente. Claro que causa medo. Né? Qualquer cirurgia é perigosa por si só, porque o sim, médico ele não vai te garantir, olha, eu vou te pôr no centro cirúrgico e você vai sair 100%. Não, ele não tem essa bola de cristal, como o psicólogo não tem, como o educador físico não tem, a probabilidade de, né, doutor Ricardo? Então, sim, esse medo é normal. E se você não tem um apoio médico que você confia, né? Por exemplo, eu confio no doutor Ricardo, não é à toa que a gente está há 4 anos aí cuidando da minha saúde, né? Então, assim, quando ele diz, Elza, temos que falar novamente sobre a bariátrica, eu tive que virar minha chave e falar, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta que o doutor Ricardo me fala sobre a bariátrica. Agora está na hora de eu realmente me implicar, porque não estamos caminhando de outras maneiras, né? Até mesmo por isso que você falou, né, doutor Ricardo? O meu problema de joelho é um grande empecilho para que eu sim. consiga maiores ganhos fora, né? Você veja como que é Então, com a importante, Elza. bypass. Sim, eu estava falando o seguinte, veja como que é importante a Aham, análise de caso a caso. No seu caso, por exemplo, se não fosse a questão do joelho, sim, nós poderíamos postergar um pouco mais. Mas o que que acontece? Se a gente faz isso e você sai de uma bariátrica e tem que ir para uma prótese de joelho, o ganho não foi tão grande assim, né? Então a gente tem que considerar todas essas nuances e individualizar qual é o ponto limite para cada paciente, uhum, porque em determinada uhum. lesão ela pode se tornar irreversível e aí o benefício ele passa a não ser tão grande. Por isso é importante ter essa visão geral do paciente. Ok. Maravilha, doutor Ricardo. Eu acho que assim foi muito importante esse bate-papo, né? Nosso aqui, que ele possa ajudar pessoas, né, que estão pensando em fazer a bariátrica só por questão de estética. Cuidado, né? A Sim, bariátrica, a indicação da bariátrica é para problemas de saúde, né? Então você tem que entender a sua responsabilidade de estar fazendo esse procedimento cirúrgico, como o doutor Ricardo está colocando muito bem, né? O ônus e o bônus. Você está pegando um empréstimo, mas sempre você tem uma conta a pagar.
que é continuar cuidando da sua saúde e intensificando esse cuidado com outros profissionais, né, que possam te ajudar de acordo com o seu caso. E eu acho que também é importante, Ricardo, uma fala que você trouxe: cada paciente é único. Se ele é acompanhado por um médico, né, por um período maior, esse médico vai ter a condição de trazer um indicativo ou não para Com determinados segurança, procedimentos. Com segurança, para que eu que sou paciente, você que possa ser, né, ter a indicação de uma cirurgia bariátrica, entenda que esse pré-cirúrgico não é uma semana, 2 semanas, é uma sim. preparação e um entendimento do seu caso para que você realmente esteja implicada para o pós-cirúrgico. Lembrando que o pós-cirúrgico você também vai continuar em acompanhamento com o ortopedista, no meu caso, com o endocrinologista, com a nutricionista, com o educador físico, com o meu cardiologista, né? Estou levantando o dedinho aqui. Você talvez vá lembrar de eu ter comentado contigo o seguinte: quando eu indiquei para você a cirurgia, eu falei, Elza, se você fosse minha mãe, se você fosse minha irmã, se você fosse minha esposa, eu, com a mesma tranquilidade, falaria que o melhor caminho para você é a cirurgia bariátrica, como um dia eu fiz com a minha irmã. Então, para se chegar à cirurgia bariátrica, você tem que ter essa serenidade, né, de que, Bacana. sim, esse é realmente o melhor caminho para mim agora. Com certeza, doutor Ricardo. Eu agradeço muito, né, o seu profissionalismo, a sua ética, né, a sua empatia, né, porque realmente quando a gente traz essa questão assim, olha, se você fosse uma pessoa da minha família, eu estaria fazendo Sim, a mesma indicação. Então isso também mostra essa empatia, esse cuidado com o paciente de dizer, estou contigo, né, eu sei que não é uma decisão fácil, mas é o melhor para você, pode confiar. E isso dá para a gente, que paciente, toda uma condição para trabalhar essa preparação para esse momento cirúrgico, que não é fácil, né, mas que é necessário para a qualidade de vida e para a melhor saúde. Então, assim, agradeço demais, né, primeiro por você me acompanhar, né, nesses anos aí, né, na endocrinologia e mostrando para nós aqui a importância, está participando hoje do canal desse projeto aí que a gente criou, eu e Marcos, no e momento que eu foi uma soube. excelente ideia, eu já te falei isso e repito aqui, Gostou? E muito. eu espero que essa série, né, falando da bariátrica pré e pós, o meu caso clínico, né, possa ajudar as pessoas que vivem, né, essa hipertensão, que vivem a diabetes, a esteatose, ou seja, a obesidade e as suas comorbidades, né, que você possa entender o seu problema de saúde e entender que é um problema de saúde e que não acaba, né, de um dia para o outro, como o pó do pirlim-pim-pim. Lembre-se, pó do pirlim-pim-pim, só Monteiro Lobato. E, ó, sumiu. Então, acho que a cuca pegou. Então, o negócio Também. é estar aqui sério, né, com os médicos, olhando os seus exames, acompanhando os seus exames e tornando, principalmente, essa decisão com seriedade, né, com consciência, né? Então, assim, só agradecer, doutor Ricardo. E aí, aqui embaixo, o Marcos vai colocar todos os contatos do doutor Ricardo. Doutor Ricardo atua aqui na região sudeste, principalmente na cidade de Juiz de Fora, Bicas também, outra cidade que o Isso. senhor atende Não, hoje em dia, Juiz de Fora e hoje, Bicas. Bicas. Sim. Juiz de Fora e Bicas, né? Aqui ele atende numa clínica. Então nós vamos colocar aqui embaixo, né, Marcos, todos esses contatos do doutor Ricardo. Se tiver perguntas sobre essa nossa conversa, sobre esse bate-papo, coloquem as suas dúvidas aqui, a gente encaminha para o doutor Ricardo e ele vai ter um prazer enorme de responder. E ele também tem um Instagram. Então também nós vamos colocar o Instagram do doutor Ricardo aqui, né? Então, se você conhece alguém, né, que está passando por essa questão e ainda não encontrou um bom endocrinologista para fazer uma boa orientação, temos aí o doutor Ricardo, né, que eu recomendo, entendeu? Esse eu indico, vamos dizer assim, né? Então, assim, um beijo, Ricardo, muito obrigado pela sua Igualmente. participação, por acreditar nesse projeto aí que a gente está construindo, para que as pessoas possam ver que todos podem passar por uma situação dessa e que é possível passar desde que a gente faça um pré e um pós bem bacana aí. Bem consciente, bem sério, responsável, né?
e me coloco aqui à disposição. Eu sou realmente um apaixonado, né, por esse tema, do diabetes, das Aham. comorbidades, né? Então, pode me chamar que, dentro do possível, eu vou estar marcando presença. Maravilha. E qual a dica, Ricardo? Né? Já me cutucaram aqui, Marcos, né? Marcos já no meu ouvido. É, É um ouvido para o Marcos e um ouvido para o palestrante, né? ok. Qual a dica, Ricardo, que você deixa, então, para as pessoas que estão nos acompanhando no dia de hoje sobre a bariátrica, sobre a obesidade, sobre essas comorbidades? Olha, eu Difícil uma diria assim. dica só, né? Não, 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 não. Eu costumo até falar isso, né? Porque às vezes a pessoa pode não entender de uma primeira vez, mas eu diria o seguinte: serenidade e persistência, né? Deus que é Deus não fez o mundo em um único dia, num estalar de dedos, né? Então, vamos com calma, isso é um processo, né? A decisão é a última parte desse processo, não é a primeira parte, né? E se você tiver isso, serenidade, né, e persistência, você tem grande chance de que as coisas aconteçam de forma correta. Você foi num profissional, né, ele orientou, você não sentiu firmeza, você procure outro profissional, mas não desista de se cuidar, de se melhorar, de se amar, né, e de buscar o melhor para você. Esse, eu acho que é o caminho mais sensato, né, para quem está vivendo esse problema hoje em dia. Não desista. Persistência, serenidade, isso não é corrida de 100 metros, é muito mais uma maratona, é um processo que vai se moldando, que vai sendo construído para que os resultados possam ser favoráveis. Maravilha, doutor Ricardo. Eu agradeço muito, né? Uma ótima semana para você. E a gente vai se falando, né? Agora, no pós, né? Já Com está certeza. chegando, já está aí, ó, na porta. É É isso segunda-feira aí. agora, a gente já está indo para o centro cirúrgico. Então, vamos lá. Gente, um beijo grande a todos vocês. Lindeza. Se você não se inscreveu, inscreva, compartilhe com os amigos, bate o sininho para você receber as nossas notificações. E todos os dados sobre o Dr. Ricardo vão estar aqui no comentário, vão estar passando aqui nas mensagens e lembretes aqui, né, que o Marcos coloca para vocês. Então, nós nos vemos no próximo vídeo falando sobre a minha cirurgia bariátrica, um caso clínico pré e pós. Beijo, lindeza. Beijo, Tchau. Ricardo. Um abraço. Obrigadão.